Oiê, bem-vindos ao Psicocast. Eu sou a Maria Luísa, sou estudante do segundo semestre de Psicologia aqui na Uninasal e esse podcast foi criado dentro do nosso projeto de extensão 1 em saúde coletiva. E hoje é um ótimo dia para se falar sobre psicologia. Eu trouxe duas amigas para debatermos sobre o tema. Eu sou a Sávia. Eu sou a Isabelle. E, claro, o nosso convidado especial, psicólogo, mestre e doutor Jordan Prazeres. Oi, pessoal. Então, vamos dar início à nossa conversa falando sobre a importância do curso de psicologia nos dias de hoje e o quanto ela tem mudado, quanto que ela tem cuidado da nossa saúde mental desde o início até agora. E esse fato se deve à grande demanda e procura pelo curso de graduação e psicoterapia, né? A clínica, etc. Eu gostaria de noticiar uma notícia de que a procura pela graduação em psicologia dobrou de tamanho no nosso país. Subiu em 112,4%. E um exemplo mais nosso, da Uninasal. É fato de que o curso de psicologia já recebeu o conceito 5 no MEC. Enfim, sabemos agora, né, que o nosso curso é bem prestigiado, bem procurado, já está em segundo lugar de mais procurado depois de medicina, o que já é uma grande coisa. Eu gostaria que tu pudesse definir um pouco do curso, falar das abordagens, aonde a gente pode atuar, enfim. Perfeito. A psicologia ela é uma profissão muito nova aqui no Brasil. Né? A nossa regulamentação ela acontece ali em 1962, então nós temos aí cerca de 61 anos, somos, né, saindo da idade adulta tardia, né? Entrando na idade adulta tardia agora. É um curso que ele tem sido procurado, o aumento, na verdade, na procura do curso se dá muito em detrimento da pandemia. Né? Eu acho que a pandemia, eu brinco que ela foi um ponto de corte. Né? Nós tínhamos uma vida antes da pandemia e nós temos uma vida depois da pandemia. Né? E pensar tudo que a pandemia trouxe, tanto de positivo como negativo, que inclusive é importante a gente trazer, que a pandemia ela também trouxe questões positivas para algumas pessoas. Né? Não foi só algo negativo, né? E o reflexo na psicologia, inclusive, foi algo positivo. As pessoas elas começaram a ver a nossa profissão por um outro olhar. Né? Historicamente, nós estávamos em um espaço que era um espaço muito privilegiado, que era da clínica. E aí a pandemia ela começou a demonstrar que nós não estamos só na clínica. Nós começou estamos a abrir caminhos. Perfeito. E ela começou a mostrar para a sociedade para que é que a gente veio e para que é que a gente existe enquanto profissão. Claro que a pandemia, a gente o tempo todo dentro de casa mostrou que a gente precisa cuidar da nossa saúde. Perfeito. Tanto mental quanto fisiológica, né? Perfeito. E isso, inclusive, é importante que a gente entenda que a gente fala de psicologia, mas, na verdade, são as psicologias, né? A psicologia, ela é o que a gente trabalha dentro de várias vertentes filosóficas, epistemológicas, que acabam confluindo e chegam aí a essa psicologia que a gente conhece, né? Nós temos as abordagens humanistas fenomenológicas, né, existenciais. Nós temos a psicanálise, né, que aí aqui eu vou colocar um parêntese, né, porque a psicanálise ela não gosta que a gente diga que que ela é uma abordagem da psicologia, que né? ela é por fora, Exato. Tanto que existe o curso de psicanálise. Perfeito. Mas, Isso. enfim. Ela é independente, né, mas ela ainda se liga muito à psicologia. Eu acredito que no curso a gente já começa estudando mais psicanálise porque ela foi influenciando bastante as outras abordagens. Exato. Inclusive, ela é considerada ali a primeira, quando a gente vai vendo como ela serviu como base. E nós temos também as abordagens comportamentais, né? Que são aquelas que estão mais voltadas ao aspecto necessariamente do comportamento humano. Então, hoje a psicologia praticamente ela tem essas três vertentes de abordagem teórica que acabam se disseminando em outras ideias, né? Que a gente não vai adentrar aqui. Sim, é bem abrangente, bem completo, bem extenso. Perfeito. E áreas que podemos atuar, onde eu posso me especializar, onde posso encontrar psicólogos. Perfeito. Hoje a gente está, se eu não me engano, em cerca de 14... A psicologia ela tem 13 especialidades reconhecidas pelo Conselho, né? Psicologia na saúde, psicologia hospitalar, psicologia escolar, psicomotricidade, psicologia escolar e educacional, psicopedagogia, psicologia jurídica, psicologia e avaliação psicológica, psicologia clínica, psicologia social. Então, a gente está em todos esses espaços, de fato. Em todos os lugares, no nosso dia a dia. E também gostaria que você pudesse contar uma experiência, tanto durante os seus estudos e agora que você está atuando, né, que você é profissional.
Perfeito. Na psicologia, as nossas DCNs, que são as diretrizes que dizem como é que a psicologia ela deve acontecer, o processo de ensino-aprendizagem, ela coloca que em determinado momento o aluno ele tem que escolher uma ênfase. Né? Aqui na Nassau, por exemplo, nós temos Sim. 2 ênfases, que é a ênfase clínica e a ênfase social saúde. Exatamente. Na minha formação, eu fiz toda a formação voltada para a clínica. Né? O meu pensamento sempre foi clínica, estar na clínica. E aí, quando eu me formei... E eu acho que quando a gente entra é o de todo mundo, né? Exatamente. E aí, quando eu me formei, foi que tudo mudou. Né? Primeiro mês de formado, eu vi que não era isso. Que realmente não era isso que eu queria. Não era clínica. Pelas próprias características de personalidade, né? Aquela coisa certinha da clínica, para mim, não é. Né? Então, hoje, eu atuo mais na área social saúde. Foi uma paixão, acredito que seja uma paixão. Sim. Desde o mestrado, doutorado, todos... Me jogaram realmente para a área da social saúde. Era para ser, cara. Era para ser. Bom, então eu vou introduzir agora a política e ética do nosso curso, né? E eu vou começar logo citando do Código de Ética Profissional do Psicólogo, né? Que ele foi aprovado em 2005. E o Código de Ética, ele expressa bastante o homem e o indivíduo, né? Que vai definir as relações com os indivíduos e etc. E, assim, eu queria saber qual é o impacto quando o psicólogo, o profissional, ele não tem essas responsabilidades, ele não segue e nem tem esse compromisso com a cidadania, junto com o código de ética, e ele acaba interferindo a sua profissão com seus ideais. Como que impacta, assim, a profissão dele? Perfeito. O que é que diferencia o nosso papel enquanto profissionais do nosso papel enquanto amigos, conselheiros ou qualquer coisa do tipo? É o aspecto profissional, né? O que está ali em jogo não é o Jordan, pessoa que acredita e que tem uma determinada ideologia, né? É o profissional que segue os preceitos de uma ciência, que segue os preceitos de uma profissão e que ele deve seguir essa lógica. Se a gente parte da ideia de que eu, Jordan, tenho as minhas ideologias e o meu paciente ele tem outras ideologias, a gente entra por uma lógica de entender que eu preciso, muitas vezes, compreender que, às vezes, o que eu acho certo não é o que meu paciente vai achar certo. Não é o certo para ele também. E que o nosso lugar nunca é fazer com que ele siga o que eu acho certo, mas é fazer ele se questionar sobre esse certo que ele tem. Será que realmente é certo? Não que ele precise seguir para o que eu acredito ser certo, mas questionar, inclusive, as ideias que ele tem e as compreensões de mundo que ele tem. Eu acho que o principal ponto é esse, entender a importância de separar o Jordan profissional do Jordan pessoa que tem as suas convicções religiosas, ideológicas, porque se a gente não consegue fazer isso, acaba que a gente entra numa lógica do senso comum. Eu sou um conselheiro amigo que está aqui e o amigo, às vezes, ele não segue, né? Às vezes não, ele não segue uma lógica científica. E aqui a gente está falando de uma ciência. Sim. Exatamente. E, tipo, quando o profissional também, ele acaba não sabendo separar essas relações dele, os seus ideais, e aí ele acaba tendo algum tipo de relacionamento com o paciente, né? Como que isso prejudica, tanto no processo do paciente, né? Que ele acaba se envolvendo demais com o profissional, ou também como prejudica o profissional, que ele acaba também tendo aquele tipo de contato, né? Que é mais íntimo. Perfeito. Sempre quando os alunos me perguntam, eu peço para eles pensarem em uma coisa. Imagina que a sua mãe é sua psicóloga. E aí você está passando por uma determinada situação que a sua mãe não vai entender aquilo que você está passando, mas ela é a sua psicóloga. Imagina que você conta para ela exatamente isso que você conta para o profissional. Você acha que ela vai saber dividir quando ela é psicóloga e quando ela é mãe? Né? Do mesmo jeito, por exemplo, amiga. Imagina que você está ali com o seu amigo falando o que você está passando. A resposta que ele vai dar para você não é enquanto profissional, é enquanto amigo, né? Que é diferente, tem uma compreensão diferente. É a lógica da comunicação, né? Nós temos 3 tipos de comunicação: a passiva, a assertiva e a agressiva. Na maioria das vezes, em relações de amizade, o que está ali em jogo é uma comunicação passiva. Não, eu não vou falar aquilo porque eu acho que vai magoar o meu amigo. E dentro da prática profissional, a gente trabalha com a comunicação assertiva. Para além de magoar ou não magoar, são coisas que as pessoas precisam ouvir ou pensar. Por isso que é importante que a gente entenda que amigos, psicólogos à parte. Sim, perfeito. Tem o exemplo também do caso do Freud, que ele atendeu a própria filha, diagnosticou ela, mas não chegou a contar. Eu acho que eu
pelo que eu li, não chegou a dizer a ela pelo medo e por essa barreira que existe. Ela é minha filha. Como é que eu vou contar isso a ela, sabe? Perfeito. Por isso que é importante que a gente entenda essa separação. Sim, ótimo. Sim. E os dados da OMS, eles vêm demonstrando, né, cada vez mais, né, que o Brasil tem demonstrado ansiedade, né, o país mais ansioso do mundo e o quinto com maior índice de depressão. E, além da ansiedade ser algo muito comum na fase da juventude, porque vem os questionamentos, né, que todo o jovem passa, e é normal dessa fase da vida, a gente vivenciou também recentemente um período de isolamento da pandemia, também mudanças econômicas, né, também tem a questão de segurança pública, e todos esses anseios acabam afetando na saúde mental do brasileiro, né, dos jovens. E, apesar da saúde mental ter sido colocada cada vez mais, né, cada vez mais falada, né, na nossa sociedade, muitas pessoas apresentam dúvidas, né, de como procurar o tratamento psicológico, né, de como funciona o processo, né, de terapia, e também algumas pessoas têm medo. E que respostas a gente pode dar diante dessas questões? Perfeito. Às vezes as pessoas me perguntam quando, né? Quando procurar um psicólogo, quando não procurar um psicólogo. Eu gosto de comparar a dor. Sabe aquele momento que você está com a dor, que você não suporta mais, que está insuportável, né? Esse é o momento que você, de fato, precisa, né, de uma forma muito grave, procurar um psicólogo, né? Isso que você coloca é muito do estigma que ainda se tem em torno do fazer profissional, né? Que se coloca o psicólogo como aquela pessoa que trata quem tem um transtorno ou um problema mental. E não. Sofrimento, inclusive, isso é um ponto que a gente precisa, inclusive, discutir. Todos nós, a partir do momento que nós somos humanos, nós temos a possibilidade do sofrimento. O sofrimento, inclusive, ele faz parte da constituição do ser humano, ele é constituinte. Com Né? certeza. E aí eu acho que a partir do momento que esse sofrimento você não consegue, você, com seus próprios recursos, manejar esse sofrimento, né? Consegue segurar esse sofrimento, Lidar. é o momento. Lidar, exatamente. Lidar com esse ele. sofrimento é o momento que você deve procurar ajuda profissional. E outra questão também, né, que a gente vê muito, é as pessoas se perguntando, a gente procura um psicólogo, né, ou um psiquiatra. Qual a diferença, né, dessas duas profissões, já que as duas trabalham com a questão de saúde mental, né? Mas elas se diferenciam em muitos aspectos. Uhum. Então, quando que a gente vai procurar um ou outro? Quando que ocorre, quando é necessário o encaminhamento do psicólogo para um psiquiatra, né? Em que casos que se torna necessário esse encaminhamento? Perfeito. A principal diferença a psiquiatria, ela segue uma vertente que é uma vertente biológica, biologizante, numa característica biomédica. Já a psicologia, ela segue uma vertente psicossocial, mais voltada aos aspectos psíquicos. A psiquiatria, ela trabalha mais com uma movimentação da medicalização, do medicar aqueles processos psicopatológicos, enquanto que a psicologia, ela vai para uma ordem da compreensão. Ela vai compreender e fazer o sujeito compreender sobre aquele adoecimento, né? Ambos são diferentes, mas ambos são complementares. Né? Tem momentos que a compreensão ela só é possível a partir de uma medicalização. E tem fenômenos que são medicalizados que só a medicalização ela não vai responder. É preciso compreender o que é que está causando aquilo dali. Né? Acho que a principal diferença é essa. Uma está muito mais ligada ao aspecto médico, biomédico, né? Dessas características orgânicas, fisiológicas, e outra muito mais voltada para o campo psíquico, né? Psicossocial, para essa lógica, para além desses processos físicos. E elas acabam se interligando, né? Principalmente Sim. quando o sofrimento do paciente é muito grande. Sim. E ele precisa desse acompanhamento em relação ao medicamento, mas também da terapia, que é muito essencial. Sim, exatamente. Por isso que é importante que a gente entenda que mesmo que elas sejam diferentes, elas estão juntas. Porque o principal ponto não é se é a psiquiatria ou se é a psicologia, mas é que se o nosso paciente está bem. Né? Porque o foco ele tem sempre que ser o paciente. Se eu tenho esse paciente bem, o que importa é isso. Eu, como psicóloga, eu acho que chegar ao ponto de medicação é muito forte, assim. Um caso de fora, não vou citar nomes, mas eu acompanho uma criança autista que possui TDAH, e o neuropsicólogo encaminhou ele já ao psiquiatra.
Aí a mãe ficou muito preocupada que, eu dei uma lida na bula e não sei o quê, e vai modificar ele vai emagrecer, vai modificar o psicológico dele. O que você acha sobre isso? Tipo assim, você acha que é um levar ao extremo de chegar ao psiquiatra? Depende muito de qual é o processo que está acontecendo. Um ponto que às vezes gera muitas questões é porque qual é o problema hoje? Na maioria das vezes você vai até um profissional, o profissional ele medica você, mas ele não explica como é que funciona esse medicamento. Quais são os efeitos adversos, o que é que pode acontecer após essa utilização dessa medicação, e às vezes há essa dúvida. E ao mesmo tempo a gente tem muito nós estamos em uma cultura que é medicalizante, né? Nós estamos nesse processo que medicalizar é mais fácil, porque entre eu estar à frente do meu sofrimento, eu ouvir o meu sofrimento, eu compreender o meu sofrimento, e eu tomar uma medicação que me faz não sentir aquilo, eu prefiro não sentir aquilo. A questão do vício, né? Perfeito. A automedicação que leva ao vício, aí a pessoa, eu acho que chega a casos que ela fica imune ao remédio e vai à procura de remédios mais fortes. Sim. Que acabam afetando o fisiológico, a cabeça. Às vezes a pessoa nem se medica sem procurar terapia, Exato. sem procurar psiquiatra. Perfeito. Bom, se afastando um pouco de psiquiatria, psicologia, eu gostaria de voltar mais sobre o curso. Eu gostaria de enfatizar que a psicologia é uma ciência, que a gente tem que se desprender sempre das crenças. Eu lembro de uma abordagem falar que a gente tem que esquecer, tem que deixar a nossa bagagem para trás quando entrar para atender. Que é quando na clínica, sempre esquecer, eu tenho uma religião, eu acredito nisso. E o meu paciente chega com um caso de, eu pensei em suicídio, mas eu não acredito nisso, a minha religião não fala isso. E eu gostaria de que você pudesse enfatizar que a psicologia é uma ciência, etc. Perfeito. Isso é importante, que a gente entenda que é uma ciência, né, que tem comprovação, né, ela tem evidências, como a gente gosta de dizer, né, não é uma ciência do acaso, não é um senso comum, mas que, de fato, ela precisa ser reconhecida como essa ciência que é séria, né? Ela é uma ciência séria e que ela tem, sim, resultados, né? Porque, de fato, quando alguém procura apoio psicológico, ela busca formas de lidar com aquilo, e na psicologia ela vai se encontrar. As abordagens em formas. si são um exemplo desse método, né? Científico. Sim. Sempre teve o método de introspecção do Wundt, que é o pai da psicologia. Ele foi um método testado. Sim. Mesmo que houvesse depois a crise, que eu não acredito, que esse método não é eficaz, não sei o quê, etc. Toda a história da psicologia, que só entrando no curso você, né, se introduz, absorve. Perfeito. Inclusive, convido você, né, que está assistindo, a conhecer o nosso curso de psicologia aqui da Uninassal, conhecer os nossos professores, a nossa matriz curricular, que vocês conseguem ver como nós temos um curso bem estruturado, né, um curso que ele já tem uma longa história, mais de 10 anos aí no mercado, né, e que ele, de fato, pode sim responder às dúvidas. Inclusive, nós temos plantão de espaços que é possível você falar com a coordenação, com a professora Natasha, e ela tirar todas as dúvidas em relação ao nosso curso. Além das clínicas escolas, se não for o seu curso, né, se não for a sua paixão, porque, claro, você tem que se apaixonar pelo seu curso, né? Não precisa ser necessariamente psicologia. Mas se você estiver precisando de cuidar da sua saúde mental, só de conversar também, porque não porque existe aquele certo tipo de preconceito enraizado. Eu não vou ao psicólogo porque eu não sou doido. Como se só quando a pessoa estivesse doida, assim, sabe? É um preconceito. Enfim. Se você estiver só querendo conversar, precisando de ajuda, tem as clínicas escolas da Uninassal. Elas são muito bem organizadas e estamos lá, né? Futuramente eu estarei lá, atendendo. Perfeito. Inclusive, caso você precise, né, no Instagram da Uninassal Dorotéus, você consegue ter acesso ao telefone, a toda a forma como é que se chega até a nossa clínica escola de psicologia, que faz atendimento à comunidade com preço social e que, de fato, trabalha com o que a gente discutiu um pouquinho aqui, né? Com ética, com a psicologia enquanto ciência e com tudo isso que a gente fez nesse pequeno debate. Nesse pequeno
E além disso, nós estaremos, né, fazendo um post no nosso Instagram do Psicocast, né, com alguns locais, além da Uninasal, né, que oferecem esse atendimento psicológico em valor social ou gratuito. Sim. Porque ainda existe também a fila de espera, né? Sim. Aí, pra abranger mais. Para ajudar todo Sim. mundo. Enfim, foi esse nosso debate. Eu acho que ele foi, assim, posso considerar ele pequeno porque psicologia é um assunto muito extenso e acho que só entrando no curso, se jogando de cabeça nele, você entende. As abordagens são extensas, a gente tem cadeiras específicas para isso. Enfim, foi um pequeno debate, mas espero que a gente tenha sanado algumas dúvidas. Entramos em política de ética, citamos a importância da psicologia e o quanto ela está sendo procurada hoje em dia, tanto o curso quanto a clínica. E citamos também o fato da saúde mental, a diferença entre psiquiatria e psicologia. Foi um bom debate. Muito obrigada pela sua participação. Eu adorei. Eu que agradeço, meninas. Muito obrigado pelo convite. Tchau, obrigada.